O Corinthians recebeu nos últimos dias a primeira proposta oficial para vender os naming rights da sua arena, que atualmente leva o nome de Neoquímica. Esse é um movimento que já vinha sendo especulado há algum tempo, porque o clube tem pelo menos 3 interessados nesse processo. Até agora, 2 empresas do setor de apostas esportivas e uma companhia de outro segmento mostraram interesse. O detalhe é que, mesmo já existindo esse cenário de concorrência, quem largou na frente e colocou uma proposta oficial na mesa foi justamente uma das casas de aposta, mas a diretoria corintiana optou por recusar a oferta. Esse ponto é importante porque não estamos falando de uma proposta pequena. O valor oferecido já ultrapassava o contrato atual com a Neoquímica, que garante 18 milhões de reais por temporada ao clube. Natural, ninguém faria uma oferta mais baixa do que isso. Mas, mesmo assim, a diretoria julgou que a proposta não estava de acordo com a expectativa mínima. O plano é fechar um contrato de pelo menos 700 milhões de reais por 10 anos, ou seja, algo em torno de 70 milhões por temporada, e com esse valor tentar aliviar o peso da dívida deixada pela construção da arena. Esse debate tem tudo a ver com o momento do mercado. Se lá atrás, em plena pandemia, o acordo com a Neoquímica foi considerado justo dentro da realidade de incerteza, hoje o cenário é completamente diferente. O setor de apostas dominou os patrocínios no futebol brasileiro. Basta assistir a um clássico para perceber. No último Corinthians contra São Paulo, ou mesmo no duelo diante do Palmeiras, era possível contar 8 marcas diferentes do setor estampadas ao redor do campo. Esse excesso mostra como os clubes estão cercados de ofertas, mas ao mesmo tempo cria um dilema: não dá mais para exigir exclusividade, porque a Confederação Brasileira de Futebol também depende dessas marcas para bancar a organização das competições. O Corinthians entende que, por ser um dos maiores clubes do país, tem força para pedir mais. A ideia de recusar a primeira proposta foi justamente mostrar ao mercado que o clube não está disposto a fechar por qualquer valor. Claro que a expectativa de 700 milhões de reais por 10 anos pode parecer alta, mas quando a gente compara com o negócio fechado pelo Pacaembu, que foi de 1 bilhão por 30 anos, a matemática mostra que a pedida do Corinthians não é descabida. A divisão simples coloca o contrato do estádio municipal em pouco mais de 30 milhões por temporada, enquanto o Timão busca mais do que o dobro disso. E aqui entra outro debate interessante. Será que vale mais a pena fechar um acordo longo de 10 anos ou buscar contratos mais curtos, de 2 ou 3 anos, mas com valores ainda mais altos por temporada? Essa é uma tendência que alguns especialistas acreditam que pode ganhar força, exatamente porque o mercado muda rápido. O que parecia vantajoso em 2020, em meio ao auge da pandemia, hoje já está defasado. E o Corinthians não pode correr o risco de assinar um contrato longo e depois ficar amarrado em valores que perdem relevância diante do crescimento do setor. Outro ponto que a diretoria precisa analisar é a questão da multa rescisória. O contrato atual prevê que a partir de setembro o valor da multa cai para 50 milhões de reais. Com impostos, o custo ficaria em torno de 70 milhões. É menos do que era antes, quando a multa passava de 90 milhões, mas ainda assim representa um obstáculo para qualquer empresa que queira encerrar antes do prazo. Por isso, o Corinthians precisa tomar cuidado, para que o novo contrato não se transforme em um problema semelhante no futuro. Dentro do clube, existe também a consciência de que não basta apenas negociar valores. O Corinthians precisa reconstruir a confiança com o mercado. Nos bastidores, executivos de grandes empresas têm demonstrado receio de vincular suas marcas ao clube. A explicação passa pela imagem desgastada em função de polêmicas recentes e pela dificuldade em honrar compromissos. Há relatos de dívidas com clubes como Cuiabá, Talheres e Santos Laguna, além de processos que correm na justiça. Isso pesa na decisão de qualquer empresa que pretende investir centenas de milhões em um contrato de longo prazo. É nesse ponto que a diretoria tem buscado atuar, realizando reuniões para mostrar um plano de marketing sólido, oferecendo garantias e tentando convencer os potenciais parceiros de que investir no Corinthians é seguro. A mensagem que o clube tenta passar é: nós sabemos o valor da marca Corinthians, temos consciência da responsabilidade e queremos criar uma relação de confiança. É um esforço necessário para virar a página e mostrar que o Timão não é apenas grande em campo, mas também confiável fora dele.
Essa desconfiança do mercado também respinga em algumas figuras da gestão do futebol. O nome mais citado é o de Fabinho Soldado, executivo que concentra boa parte do poder de decisão. Pessoas ligadas ao mercado têm pressionado a diretoria a repensar esse modelo, sugerindo até a contratação de outros executivos para dividir responsabilidades. O problema apontado não é desonestidade, mas sim questões como vaidade, falta de visão estratégica e escolhas que atrasaram reforços importantes. Houve negociações demoradas por jogadores que não vieram, como Pogba e Firmino, enquanto opções mais viáveis foram deixadas de lado. Isso acabou pesando no planejamento e fez o Corinthians chegar ao fim de 2025 com poucas contratações relevantes. É claro que também houve acertos, como a chegada de jogadores que acabaram dando certo, mas o balanço entre erros e acertos divide opiniões. Até o caso do Memphis gera debate. Ele foi importante na conquista do Paulista e na reta final do Brasileirão passado, mas dentro da Libertadores e da Sul-Americana praticamente não teve impacto. O custo-benefício, considerando o salário alto, ainda gera muitas discussões. Tudo isso mostra que o Corinthians precisa de uma reformulação não apenas financeira, mas também de postura. O clube continua sendo gigante, continua com uma das maiores torcidas do mundo, mas não pode viver apenas dessa grandeza histórica. As marcas querem resultados, querem profissionalismo e querem segurança. Enquanto não reconquistar esse respeito no mercado, qualquer negociação de naming rights ou patrocínio master será mais complicada do que poderia ser. Enquanto essas conversas acontecem nos bastidores, o time em campo vive uma maratona pesada. O zagueiro Gustavo Henrique falou sobre como essa sequência de jogos exigiu muito da equipe. Foram confrontos contra Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras em apenas uma semana. Apesar dos desfalques e da necessidade de improvisar em algumas posições, o elenco conseguiu se superar, somando vitórias importantes e ainda garantindo um empate no clássico. O saldo foi positivo, já que além de abrir 4 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento do Brasileirão, o Corinthians também saiu na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, a pausa da data FIFA chega em boa hora. Para Gustavo Henrique, o principal será descansar a mente, já que a maratona de decisões trouxe uma carga pesada de pressão. Esse período de treinos e recuperação pode ser decisivo para que o Corinthians chegue mais inteiro ao jogo da volta contra o Atlético Paranaense, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians vive um momento em que tudo se mistura, dentro e fora de campo. De um lado, há as negociações pelos naming rights da Arena, que podem representar a salvação financeira de uma década inteira. Do outro, existe a pressão esportiva de uma temporada longa, cheia de decisões, com o time tentando mostrar forças apesar de limitações claras. Esse contexto coloca a diretoria diante de desafios pesados, porque não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre credibilidade. O mercado ainda olha para o clube com desconfiança, e não é difícil entender o motivo. O Corinthians acumulou episódios de atrasos, de problemas em pagamentos a clubes parceiros e até de desgastes de imagem que repercutiram de forma negativa na mídia. Empresas que cogitavam se associar à marca recuaram ao perceber o impacto que certos escândalos tiveram. Isso significa que cada passo, cada reunião, cada discurso precisa ser milimetricamente pensado para que a confiança volte a existir. A recusa da primeira proposta oficial não foi apenas uma decisão financeira. Foi um recado. A diretoria quis deixar claro que não está disposta a vender barato e que, se for para assinar um contrato longo, o parceiro precisa entender o tamanho do Corinthians. 700 milhões de reais em 10 anos é a pedida mínima. E, se uma empresa quiser realmente entrar nesse jogo, vai ter que aceitar que o Timão busca mais do que visibilidade em placas e comerciais de televisão. O que o clube está oferecendo é a chance de ter seu nome eternamente ligado a um estádio que já é histórico, palco de finais, palco de jogos da seleção brasileira e ponto de encontro de uma das maiores torcidas do planeta. Só que, para isso se concretizar, a diretoria precisa fazer mais do que apresentar números e projeções. Precisa mostrar que o clube tem organização, que não vai manchar a imagem do parceiro com crises internas ou polêmicas públicas. O episódio da entrevista de Augusto Melo, que acabou gerando uma reação negativa de várias empresas, serve como alerta.
Para o mercado, aquilo foi sinal de instabilidade, de falta de controle. E em marketing, instabilidade custa caro. É por isso que a reconstrução da confiança é tão falada. O Corinthians pode ser gigante, mas precisa provar que é capaz de manter relações profissionais estáveis e confiáveis. Esse mesmo dilema aparece dentro do departamento de futebol. Fabinho Soldado, que ganhou um poder enorme no clube, é alvo de críticas intensas. Muita gente vê nele um profissional que, em vez de ampliar horizontes, acabou centralizando decisões, deixando o processo engessado. Houve negociações que não avançaram, apostas em nomes que não deram retorno e até uma certa arrogância em acreditar que estava montando o elenco perfeito. Quando o transfer ban chegou, os erros ficaram ainda mais visíveis, porque não havia margem para corrigir com novas contratações. Claro, não é justo colocar todos os problemas na conta de uma pessoa só. O contexto foi complicado, houve mudança de presidência, pressão política e também um mercado inflacionado. Mesmo assim, a condução deixou a desejar. Jogadores importantes foram recusados, enquanto se investia tempo e energia em negociações quase impossíveis, como a tentativa de trazer Pogba ou Firmino. Essas escolhas custaram caro, porque o Corinthians perdeu tempo precioso e deixou de reforçar setores que pediam urgência. O torcedor percebeu isso, e a insatisfação foi crescendo. Ao mesmo tempo, não dá para negar que houve alguns acertos. Jogadores como Hugo e Caridio acabaram sendo boas peças, ainda que não fossem as primeiras opções. O caso Memphis, por sua vez, divide opiniões. Se por um lado ele teve papel fundamental em títulos recentes, por outro seu custo elevado e a falta de impacto em competições continentais levantam dúvidas sobre se valeu a pena. E é aí que entra a questão da gestão de elenco, não basta trazer nomes de peso, é preciso avaliar o retorno esportivo e financeiro. Um jogador pode ser decisivo em determinado torneio, mas se o investimento for desproporcional, a conta não fecha. Enquanto isso, o elenco lida com a rotina de jogos decisivos. A fala de Gustavo Henrique resume bem o cenário. Ele destacou como a maratona recente exigiu esforço máximo da equipe. Foram vitórias contra Vasco e Atlético Paranaense e um empate no clássico contra o Palmeiras. Resultado que, no fim das contas, foi positivo, porque deu ao Corinthians uma pequena folga em relação à zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, com a pausa da data FIFA, o foco é descansar corpo e mente. Essa folga não é apenas física, é psicológica. A pressão de jogar sob risco constante de eliminação ou de queda na tabela pesa muito, e ter uma semana inteira de treinos pode ser a chave para chegar forte ao jogo de volta contra os paranaenses. Esse duelo pela Copa do Brasil pode marcar um ponto de virada na temporada. Uma classificação para a semifinal traria não apenas confiança, mas também reforço financeiro imediato. Cada fase avançada representa milhões entrando nos cofres. Dinheiro que, ainda que não resolva os problemas estruturais, ajuda a manter as contas do dia a dia e a pagar salários em dia, algo fundamental para segurar o vestiário. O elenco sabe disso, e a comissão técnica tem reforçado a importância de encarar cada jogo como uma decisão, sem espaço para acomodação. A torcida, como sempre, é parte central da equação. A fiel não deixa de apoiar, mas também cobra como poucas. No jogo contra o Palmeiras, mesmo com o empate, deu para sentir a energia vinda das arquibancadas, um combustível que o time parece precisar ainda mais em momentos de instabilidade. O estádio lotado, as músicas ecoando e o clima de pressão sobre o adversário transformam a Neoquímica Arena em um verdadeiro caldeirão. É esse ambiente que faz a diferença, que atrai patrocinadores e que, no fim das contas, justifica a pedida alta do Corinthians nos naming rights. Uma marca que se associa ao estádio não está apenas colocando seu nome em uma fachada, está se conectando com uma das torcidas mais apaixonadas e influentes do planeta. Só que nada disso será suficiente se o clube não equilibrar o que acontece dentro e fora das quatro linhas. De nada adianta conquistar vitórias heroicas em campo se a gestão continua falhando em manter a credibilidade. O desafio da diretoria é enorme, porque precisa mostrar resultados simultaneamente em duas frentes.
Precisa que o time seja competitivo para manter a torcida engajada e para reforçar o valor da marca, mas também precisa que as negociações financeiras sejam conduzidas com seriedade, transparência e profissionalismo. O futuro imediato do Corinthians passa por essas duas chaves: avançar na Copa do Brasil e fechar um contrato milionário para os naming rights. Se conseguir as duas coisas, terá dado um passo gigantesco para transformar a temporada. Se falhar, porém, os problemas podem se agravar, porque a pressão da torcida aumentará e a imagem no mercado continuará arranhada. O que está em jogo não é apenas dinheiro, não é apenas um título. É a reconstrução de confiança, algo que leva tempo, mas que pode ser acelerado se os próximos movimentos forem certeiros. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma verdadeira reviravolta política está agitando os bastidores do Corinthians, e o nome que voltou a circular com força é o de Andrés Sanches. Conhecido por sua influência histórica dentro do clube, Sanches estaria arquitetando um retorno explosivo, capaz de mudar completamente os rumos da diretoria alvinegra. Segundo rumores que circulam entre conselheiros e figuras próximas à administração corintiana, o ex-presidente estaria preparando uma entrada triunfal, prometendo não apenas assumir o comando novamente, mas também trazer consigo grandes novidades para a equipe, incluindo a contratação de um craque de renome. Fontes não oficiais apontam que o objetivo de Sanches seria recuperar o prestígio político perdido nos últimos anos, mas desta vez com um reforço que cause impacto imediato dentro e fora de campo, reacendendo a paixão da torcida e reacendendo a expectativa de títulos. Comentários em redes sociais, fóruns de torcedores e grupos internos do clube dão conta de que a articulação está avançada e que negociações discretas já teriam sido iniciadas com agentes e jogadores, mas a diretoria ainda mantém silêncio oficial, aumentando ainda mais o clima de especulação. O burburinho em torno do possível retorno de Andrés Sanches reacendeu debates acalorados sobre sua gestão passada, sua capacidade de unir conselheiros e patrocinadores e o que isso poderia significar para o futuro do Corinthians, criando um cenário de expectativa máxima, quase cinematográfico, para os próximos capítulos da política interna do clube. Os rumores sobre o retorno de Andrés Sanches têm provocado uma onda de especulação intensa entre torcedores e profissionais do futebol, criando uma atmosfera quase surreal dentro do Corinthians. A informação de que ele estaria planejando trazer um craque para reforçar o time em breve só aumenta a expectativa, gerando comparações inevitáveis com passagens históricas do clube, quando nomes de peso foram contratados sob sua gestão. Fontes internas indicam que Sanches estaria mantendo contatos discretos com empresários e intermediários do mercado, buscando oportunidades que possam gerar um impacto imediato, tanto em termos de desempenho esportivo quanto de marketing e visibilidade para a instituição. Ao mesmo tempo, conselheiros ligados a outros grupos políticos do clube parecem observar com atenção e cautela, avaliando possíveis resistências ou alianças estratégicas que poderiam se formar caso o retorno de Sanches se concretize. Esse clima de tensão e expectativa cria um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada movimento é analisado, comentado e interpretado com base em históricos de decisões anteriores, acordos políticos e promessas de campanha. Para os torcedores, cada novo rumor se transforma em esperança, imaginação e ansiedade, criando um cenário de burburinho contínuo que alimenta discussões nas redes sociais, nos bares próximos ao estádio e nos canais de mídia especializada, tornando o possível retorno de Andrés Sanches um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. A promessa de um reforço de peso feita por Andrés Sanches acrescenta ainda mais tempero a essa situação que já era altamente comentada dentro do Corinthians. Fontes extraoficiais indicam que o jogador em questão poderia se tratar de um nome de prestígio internacional, cuja contratação geraria repercussão imediata no Brasil e no exterior, revitalizando a imagem do clube perante patrocinadores e torcedores. Nos bastidores, comenta-se que Sanches estaria articulando estratégias de marketing e mobilização da torcida, utilizando sua conhecida habilidade de comunicação e influência política para criar uma narrativa que associe sua volta à chegada de um ídolo, algo que poderia fortalecer sua posição junto ao Conselho e às eleições futuras. A movimentação também reacendeu o debate sobre a capacidade financeira do clube e o possível impacto no orçamento, já que a contratação de um craque de alto nível demandaria investimentos significativos, mas há quem defenda que os benefícios em termos de visibilidade, bilheteria e engajamento poderiam compensar tais despesas.
Especialistas em gestão esportiva destacam que movimentos políticos como esse costumam ser cuidadosamente planejados, e que o timing da articulação é crucial para maximizar o efeito, criando a expectativa de que nos próximos meses o Corinthians poderá se ver envolto em negociações intensas, anúncios surpreendentes e uma efervescência midiática que colocaria novamente Andrés Sanches no centro das atenções, reforçando a ideia de que sua presença no clube sempre gera repercussão. O clima de burburinho interno no Corinthians se intensifica à medida que surgem especulações sobre como exatamente Andrés Sanches poderia assumir novamente a presidência ou uma posição de influência estratégica dentro da diretoria. Fontes não oficiais relatam que reuniões discretas têm ocorrido, envolvendo conselheiros de confiança, empresários ligados ao futebol e até mesmo membros da comissão técnica, discutindo planos e projeções para o futuro próximo. A promessa de um reforço de alto nível serve como isca e símbolo de poder, despertando tanto entusiasmo quanto resistência entre diferentes grupos políticos do clube. Analistas esportivos apontam que essa movimentação poderia criar divisões internas, mas também alianças inesperadas, especialmente se houver a percepção de que o impacto esportivo seria positivo. A torcida, sempre atenta, transforma cada rumor em debate, cada comentário em redes sociais em notícia não oficial, ampliando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Em meio a esse clima, a mídia esportiva também se mantém em alerta, buscando confirmar informações e acompanhar cada passo de uma história que mistura política, paixão, expectativa e futebol, elementos que juntos formam uma narrativa complexa, cheia de nuances, que mantém todos os envolvidos em suspense e com atenção máxima ao que pode ser o retorno mais comentado e aguardado do Corinthians nos últimos anos. Enquanto os rumores sobre Andrés Sanches continuam a se espalhar, a especulação em torno do suposto craque que ele prometeu trazer para o Corinthians alimenta teorias, apostas e expectativas dentro e fora do clube. Jornalistas, torcedores e comentaristas discutem possíveis nomes, analisam contratos, salários e o impacto que cada jogador poderia ter tanto em campo quanto na projeção internacional do time. Por trás disso, comenta-se que Sanches estaria utilizando sua conhecida habilidade de articulação política para negociar silenciosamente, sem gerar desgastes ou polêmicas antecipadas, criando uma estratégia que mistura cautela e ousadia. Cada movimento, cada reunião ou comentário filtrado se transforma em combustível para novas especulações, reforçando a sensação de que algo significativo está prestes a acontecer. Para o Corinthians, esse burburinho representa não apenas uma possível mudança na gestão, mas também uma oportunidade de reposicionamento esportivo e institucional, resgatando o prestígio e a atenção do público que sempre acompanhou de perto suas decisões. Nesse contexto, a torcida se mantém ansiosa, os conselheiros atentos, e a imprensa preparada para cobrir cada desdobramento, transformando a possível volta de Andrés Sanches e a promessa do craque em uma das histórias mais instigantes e comentadas do futebol brasileiro recente, onde política, paixão e expectativa se encontram de forma explosiva e contínua. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!